Vou lá. Pensa aí na última vez que você se inscreveu num serviço online, um aplicativo, uma loja, qualquer coisa. Um clique. Um clique, exato. E parece super simples, né? Mas por trás desse clique, os nossos dados pessoais começam uma jornada assim bem complexa. E passam por vários sistemas, várias empresas. Pois é, e a grande questão é, quem é o responsável por essa jornada? Quem está no comando e quem, só está seguindo ordens? Hoje a gente vai tentar rastrear essa jornada e desvendar os dois personagens centrais que a lei brasileira criou para proteger nossos dados, o controlador e o operador. Exato. A gente vai mergulhar numa parte que é crucial da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. A famosa LGPD. Isso, especificamente a seção I do capítulo 6. E o nosso objetivo aqui não é só ler a lei, é entender a dinâmica de poder e responsabilidade que ela estabelece. Porque, no fim das contas, saber quem é quem nessa história define se a proteção dos nossos dados é real ou, só uma promessa no papel. É isso aí. É a espinha dorsal da responsabilidade no mundo digital. Então, para começar essa nossa análise, vamos para o básico. A lei apresenta essas duas figuras, controlador e operador. Como é que a gente diferencia um do outro de forma bem clara? Quem manda no jogo? Olha, essa distinção é a base de tudo, e a lei lá no artigo 5º ela é bem direta. Pensa no controlador como o arquiteto do tratamento de dados. O arquiteto, boa. É a pessoa ou a empresa que toma as decisões mais importantes. Ele define o porquê, a finalidade e o como. Ou seja, por que os dados estão sendo coletados e como isso vai acontecer. É para marketing? É para análise de crédito? É o controlador quem decide. Ele é o cérebro da operação. Gostei da imagem. O arquiteto desenha a planta do projeto. E o operador? Quem seria ele nessa obra? O operador seria o construtor. Ele pega a planta do arquiteto e, executa a obra. A lei define ele como quem realiza o tratamento de dados pessoais, em nome do controlador. Ah, então ele não decide nada. Nada. Ele não questiona a finalidade, ele não muda a planta, ele segue as instruções. A função dele é puramente de execução, de pôr a mão na massa. Sempre sob o comando do controlador. Certo. Vamos para um exemplo prático para ver se a dinâmica ficou clara. Digamos que uma grande livraria online resolve fazer uma campanha de e-mail. Ok. Ela seleciona a lista de clientes que compraram livros de ficção e define o texto do e-mail. Nesse cenário, a livraria é a controladora, certo? A arquiteta. Sem dúvida. A decisão estratégica, a finalidade, a escolha dos dados, tudo partiu dela. Ok, mas essa livraria não tem como disparar, 2 milhões de e-mails. Aí ela contrata uma plataforma de automação. Ela sobe a lista de contatos, coloca o texto e agenda o envio. Essa plataforma, então, é a construtora, a operadora. Perfeito. Ela só executa a ordem de enviar. E o ponto crucial é o que vem depois. O artigo 39 da lei, ele é muito explícito nisso. O que ele diz? Ele diz que o operador tem que seguir as instruções do controlador. E o controlador, por sua vez, tem o dever de verificar se o operador está cumprindo as regras. Ah, então não é só delegar e esquecer. De jeito nenhum. É o arquiteto precisa visitar a obra e garantir que o construtor está usando o material certo, que está seguindo a planta direitinho. Isso levanta uma questão interessante. E se o construtor, no caso a plataforma de e-mails, começa a ter umas ideias próprias? Como assim? Sei lá. Se ela pega os dados de quem abriu os e-mails e usa essa informação para criar um relatório de engajamento no varejo e vender para outras empresas, ela ainda seria só uma operadora? Nossa! Essa é a pergunta de $1 milhão e toca no ponto mais sensível dessa relação. Imagino. No momento em que a plataforma usa os dados para uma finalidade própria, uma que não foi instruída pela livraria, ela deixa de ser uma mera operadora para essa finalidade específica, ela se torna ela mesma uma controladora. E aí a responsabilidade muda de mãos. A controladora precisa ter base legal para isso, informar os titulares. É uma linha muito, muito tênue e, honestamente, é uma das maiores fontes de conflito e de incidentes de privacidade hoje em dia. Entendi. Então a função não é um carimbo fixo, depende do que se faz com o dado a cada momento.
Ok. Se temos o arquiteto e o construtor com papéis definidos, como a gente garante que eles estão sendo transparentes? Como a lei garante um registro do que foi feito? Tipo um diário de obra para os dados. Sua analogia com o diário de obra é perfeita. É exatamente isso que o artigo 37 exige. Ele determina que tanto o controlador quanto o operador têm que manter um registro de todas as operações de tratamento de dados que eles realizam. Um registro de tudo. De tudo. Esse documento que o pessoal chama de ROPA, Registro de Operações de Tratamento, é a prova material de que a empresa está em conformidade. Se a ANPD, a Autoridade Nacional, chegar para fiscalizar, é a primeira coisa que ela vai pedir. E nesse diário de obra precisa constar tudo mesmo, desde a coleta até o descarte. Sim, o ideal é que seja um mapa completo do ciclo de vida do dado na empresa. Por que coletou, qual a base legal, com quem compartilhou, onde está armazenado, quais as medidas de segurança e, o que é crucial, por quanto tempo vai ser mantido. Sem esse mapa, a empresa navega às cegas, entende? Faz sentido. E o artigo dá uma ênfase especial numa situação, especialmente quando baseado no legítimo interesse. Essa base legal do legítimo interesse sempre me parece um terreno meio pantanoso, né? É um bom jeito de colocar. É basicamente a empresa decidindo que o interesse dela em usar meus dados é legítimo, sem me pedir um sim. Isso não é arriscado. É extremamente arriscado. E é por isso que a lei dá essa ênfase. O legítimo interesse é talvez a base legal mais flexível, mas também a mais perigosa. Certo. Ela existe para situações em que pedir o consentimento seria impraticável, tipo usar dados para prevenção à fraude. O problema é que essa flexibilidade pode abrir portas para abusos. Por isso, a lei impõe uma contrapartida bem pesada. Se uma empresa quer usar essa base, ela precisa fazer o que a gente chama de teste de ponderação. Teste de ponderação. Isso, um balanço muito cuidadoso entre o interesse comercial dela e os direitos e liberdades do titular do dado. E o registro detalhado é a prova de que esse teste foi feito. Exatamente. É um campo minado jurídico. Na Europa, com a GDPR que inspirou a nossa LGPD, o uso indevido do legítimo interesse é uma das maiores fontes de multas pesadas. A lição é, se vai usar essa base, sua documentação tem que ser quase paranoica em detalhes. Entendi. É um poder que vem com uma responsabilidade enorme. Então, manter o registro é olhar para o que já foi feito, é o diário da obra, mas a lei também se preocupa em evitar o problema antes que ele aconteça. Existe algo como um estudo de impacto ambiental, mas para projetos de dados? Existe, e é uma das ferramentas mais importantes e proativas da LGPD. É o que o artigo 38 chama de Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais, ou como a gente conhece, RIP. RIP, isso. E a lógica é exatamente a que você descreveu. Antes de começar uma obra que pode ter um grande impacto, ou seja, um tratamento de dados de alto risco, o controlador precisa parar, analisar o terreno e descrever num documento todos os riscos e, o mais importante, o que ele vai fazer para mitigar esses riscos. E o que seria considerado alto risco? Do que a gente está falando? Pensa em projetos que envolvem tratamento de dados sensíveis em larga escala. Milhões de prontuários médicos, dados biométricos. Nossa. Ou o uso de novas tecnologias para monitoramento, como o reconhecimento facial em espaços públicos, ou decisões automatizadas que podem afetar muito a vida de alguém, como negar um crédito com base só em algoritmos, são situações com potencial de dano muito alto. Então, nesse relatório, a empresa não pode só dizer, sim, tem riscos. Ela precisa apresentar um plano de ação, é isso? Fascinante aqui é que o RIP-D transforma a privacidade de uma preocupação só legal para uma questão de design do produto, sabe? Ah, privacy by design. Exato. As empresas que levam isso a sério não estão só preenchendo um formulário para evitar multa. Elas são forçadas a construir produtos e serviços mais seguros e éticos desde o comecinho. E hoje isso é um diferencial competitivo enorme. A confiança virou um ativo. Gosto dessa perspectiva. Não é só uma obrigação, é uma chance de construir algo melhor. Certo. Já vimos que as empresas têm suas responsabilidades. O diário de obra, o estudo de impacto. Mas quem organiza o canteiro de obras como um todo?
Quem garante que todo mundo no mercado está falando a mesma língua? Essa é a função da ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O artigo 40 detalha um dos poderes mais importantes dela. A ANPD pode estabelecer padrões de interoperabilidade. Inter. Parece um termo técnico. Parece, mas a ideia é simples. Por favor, me ajuda aqui. Pode deixar. Traduz pra gente. Imagina que cada empresa de tecnologia criasse um formato de tomada diferente. Você não conseguiria usar seu secador de cabelo em outra casa. Seria o caos. Exato. No mundo dos dados, a interoperabilidade é isso. A NPD pode definir um padrão de tomada para que os dados possam fluir de um serviço para outro de forma segura e eficiente. E o principal objetivo disso é viabilizar um direito fundamental do cidadão, a portabilidade. A portabilidade. Como é que a gente tem para número de telefone? A ideia de que eu sou o dono dos meus dados e posso levar para onde eu quiser. Exatamente. Você quer migrar seu histórico de músicas de um serviço de streaming para o concorrente, ou suas fotos de uma rede social para outra. Sem um padrão técnico definido pela ANPD, isso seria quase impossível. Cada empresa criaria barreiras. Ao estabelecer esses padrões, a ANPD quebra essas barreiras e devolve o poder para o titular dos dados. O mesmo artigo diz que a ANPD pode regular o tempo de guarda dos registros. Por que isso é importante? Uma empresa não podia guardar meus dados para sempre só por precaução? De forma alguma. Isso fere um princípio básico da LGPD, o da necessidade. Os dados só devem ser mantidos pelo tempo estritamente necessário para cumprir a finalidade. E depois? Acabou a finalidade, os dados têm que ser eliminados ou anonimizados. O papel da NPD aqui é criar regras claras para esse descarte, equilibrando o direito do titular ao esquecimento com outras obrigações legais que a empresa possa ter, como guardar registros para fins fiscais. Ela basicamente estabelece um prazo de validade para os dados. Então, juntando as peças, o que a gente tem é um sistema bem amarrado. A lei não joga a responsabilidade para o ar, ela cria funções claras, o controlador é o estrategista, o operador é o executor, e impõe a ambos deveres muito concretos. É uma cadeia de responsabilidade muito bem desenhada. Exato. O controlador decide e supervisiona. O operador executa e segue as regras. Ambos precisam registrar tudo. Para projetos de risco, tem que planejar antes. E, acima de todos, a NPD funciona como órgão regulador, garantindo que o sistema funcione e que os direitos dos cidadãos, como a portabilidade, sejam possíveis na prática. Fica claro que não tem ponta solta. Em teoria, para cada dado pessoal nosso que circula por aí, existe um controlador responsável. A responsabilidade sempre tem um CPF ou um CNPJ. Perfeitamente colocado. Essa seção da lei é o que tira os grandes princípios da LGPD, como transparência e segurança, do campo das ideias e transforma eles em ações concretas, auditáveis. É o coração operacional da lei. É o que garante que a proteção de dados não seja só uma intenção, mas uma prática diária. Essa estrutura parece muito clara no papel, né? A lei desenha uma linha bem nítida entre o arquiteto e o construtor. Mas, e aqui fica a nossa provocação final. No mundo real da tecnologia, na nuvem, onde um serviço é construído sobre a infraestrutura de outro, que usa a ferramenta de um terceiro que se conecta com um quarto. A cadeia de fornecedores, isso. Essa linha ainda é tão nítida assim? Ou, na prática, a jornada dos nossos dados passa por uma cadeia tão longa e complexa de operadores e suboperadores que fica quase impossível para a gente, e talvez até para o controlador original, saber quem está fazendo o que com as nossas informações. A questão que fica é, a lei está preparada para essa complexidade crescente do ecossistema digital?